Olá, boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Graça e paz, quem vos salva, o seu irmão em Cristo, Leandro, tá? Quero trazer a palavra do Senhor Jesus nesta noite, ministrar um pouquinho daquilo que Deus tem compartilhado comigo e quero compartilhar com você, irmão evangélico, católico, espírita, ateísta. Quero compartilhar com você aquilo que tenho recebido de Cristo por intermédio da sua palavra, tá? Quero ler aqui o capítulo de número 18, versículo de número 10 do Evangelho ao qual escreveu João, evangelista João, que diz: E então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-se. Então Simão Pedro, que tinha espada, desembanhou-a e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: Mete a tua espada na tua bainha. Não beberei eu o cálice que o Pai me deu? Somente até aqui eu quero ler e já quero entrar naquilo que Deus tem me entregado. Irmãos, há muitas perguntas, porque se nós analisarmos a nossa Bíblia escrita, né, por João Ferreira de Almeida, nós não vamos encontrar, né, a história de Malco. Quem era Malco, na verdade? Né? Quem era esse jovem? A Bíblia vai dizer que ele era, né, alguém que foi enviado ali, né, no monte do Getsêmani para prender a Jesus. Então ele estava recebendo uma ordem para prender a Jesus Cristo. Tá? Então aqui na palavra que nós lemos, tá? Ele era servo do sumo sacerdote, ou seja, ele era auxiliar do sumo sacerdote. E é sobre Malco que eu quero falar, tá, com você, ouvinte da palavra do Senhor Jesus. Você, pregador, pastor, você que tem aí a graça de ministrar, que Deus te abençoe aí com o dom da palavra. Você que gosta da palavra, você que eu vou te chamar de Bíblia, você que é Bíblia, tem a graça da palavra. Você pode pegar a caneta, o papel e anotar alguns detalhes que eu vou passar para você, para que você possa até estar fazendo um sermão para ministrar, para pregar a palavra do Senhor Jesus Cristo, tá? Louvado seja Deus. Quero trazer para você, porque o intuito, né, deste canal é levar até você o pleno conhecimento da palavra do Senhor Jesus Cristo. Então, há muitas pessoas que não podem fazer um seminário, não pode cursar uma teologia, tá? E eu quero compartilhar com você. A Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. Eu recebi de graça uma bênção, né? Um conhecimento acerca de Cristo, acerca da sua palavra. Eu quero compartilhar com você, para que você possa ser uma bênção, um instrumento na mão de Cristo, para a glória e o louvor da Trindade Santa. Quem era Malco? Tá? Malco, a Bíblia vai dizer que ele era servo do sumo sacerdote. Tá? Malco, ele tinha aproximadamente os seus 13 anos de idade, quando começou a estudar, né, o sacerdócio. Ele começou a buscar, né, em busca de um sonho, em busca de algo que estava já escrito sobre a sua vida, por ele era assim descendente de sacerdote, e por isso ele ser assim membro, por ele carregar uma hierarquia sobre a sua vida, sobre a sua linhagem, tá, de sacerdote, era mais do que uma obrigação ele começar a estudar, se preparar para ser mais um a ser levantado no ministério dos sacerdotes. Então ele começa a estudar com seus 13 anos de idade. E ele para de estudar ali aproximadamente com os seus 17 anos de idade.
Dos 13 ele começa, aos 17 ele vai terminar os seus estudos. Não porque ele vai concluir, pegar o seu diploma, não era por esta causa, tá? Tudo isso, o término do seu estudo, o término do seu sonho, do seu projeto, tá? Está resumido aqui, a qual nós lemos a palavra do Senhor Deus. Ele tinha um sonho. Ele ia dar continuidade a uma hierarquia que era familiar, né? Por ele ser da tribo dos levitas, tinha sim que ser sacerdote, estudar o sacerdote e ser levantado no ministério sacerdotal. Mas quando, né, Judas Iscariotes veio a trair o Messias, a Cristo, o sumo sacerdote agora envia, né, Malco aí de encontro a pregar, a buscar o Messias, o Cristo, que estava ali com seus discípulos orando no monte. Então, para Malco, era uma honra. Malco agora já estudando o sacerdote, Malco, né, recebendo uma ordenança do seu líder espiritual, o sumo sacerdote, para ele era assim um motivo de honra, tá? Está indo ali obedecendo. Malco, ele queria estar fazendo, né? Ele queria estar alimentando o seu sonho, alimentando, né? Trazendo alegria ao coração dos seus superiores, né? Ele queria alegrar o seu professor, alegrar a sua liderança, como é o desejo de todo, né, membro de uma igreja, como é o desejo de todo obreiro, né, ter um ministério abençoado, o seu pastor olhar para esse obreiro, para esse membro, e diz: olha, realmente este membro, este obreiro, esta obreira é uma bênção, o seu ministério é uma bênção diante de Cristo. Tá? Então, Malco, ele não era diferente. Ele estava ali para agradar também e colocar ali mais uma estrelinha em seu ministério. Ele não via a hora de concluir os seus estudos, tá? Ele não via a hora de chegar o momento do seu sonho ser realizado e ser separado para o ministério sacerdotal. Malco estava ali com as suas vestes brancas, né, como todo sacerdote, as suas vestes eram resplandecentes, era branco. A Bíblia vai ressaltar para nós que estava em trevas, escuridão, né, da noite. Então, quando ele chega ali, o resplendor da sua vestimenta, porque todos os soldados, ali ninguém poderia discernir, ninguém poderia saber quem era quem, mas por causa de Malco, perdão, ele era assim destacado pelo resplendor da sua roupa. Era um sacerdote, estava buscando o sumo sacerdócio, a separação. Então, como ele se aproximou Pedro, a Bíblia diz que Pedro puxou a sua espada. Pedro é aquele a qual Jesus, no capítulo 1, versículo 19, vai chamar ali na praia, né, Pedro para a obra, para seguir o próprio Cristo. Mas se nós analisarmos a vida do apóstolo Pedro, do servo, o discípulo Pedro, Pedro não era somente um pescador. A sua história é profunda e tem revelações profundas a falar conosco. Tá? Então Pedro ele vai puxar a sua espada em busca de defender o seu Senhor, o seu mestre, em defender o seu Messias. E ele mira a sua miragem pelo resplendor da veste de Malco, que ele vai mirar no pescoço para arrancar. O seu propósito era exterminar Malco, tá? Mas a Bíblia diz que a espada ela pega na orelha direita de Malco, tá? E a sua orelha ela não cai no chão. Há muitos que ministram e dizem que a orelha de Malco caiu. Jesus pegou a sua orelha e colou novamente. Tá? Isso é um ensinamento antibíblico. Tá? E tudo aquilo que é antibíblico, nós debatemos, nós vamos aquilo que é de acordo, está escrito, a palavra de Deus. Tá? Então, Jesus agora ele vai pegar ali a sua orelha que está cortada, tá? E vai colar novamente.
Então, naquele momento, o sonho de Malco, ele vai naufragar. Todo o seu esforço em estudar, todo o seu sonho, ele vai por água abaixo naquele momento, né? Há muitas perguntas, por que Jesus vai colar a sua orelha novamente? Tá? Porque, irmãos, o sacerdote, quando ele era consagrado ao sacerdócio, a sua orelha direita recebia uma unção com azeite. Tá? Esta unção com azeite, tá, era liberada sobre a orelha direita. Tá? E traz muitos símbolos e muitas revelações acerca da unção do azeite dentro da Bíblia. E uma delas eu quero trazer aqui, na unção que era liberada sobre o sacerdote. Quando o sacerdote recebia a unção do azeite a ser separado para o ministério dos levitas, sacerdotal, já concluído os seus estudos, tá? A sua diplomacia concretizada, ele estava fluente para ouvir e discernir a voz do seu Deus, a voz do seu Senhor, para receber com mais plenitude as revelações do seu Deus, para que ele pudesse estar apresentando diante do santuário, né, os sacrifícios, para receber de Deus as revelações, para também estar passando as orientações que ele recebeu de Deus para o povo do Senhor, tá? Louvado seja Deus. Como hoje nós vemos a unção ao diaconato, ao presbitério, e a unção ao pastor, que é separado para a obra. É uma unção de Deus. Tá? E por causa disso, ele vai se frustrar. E Jesus, ele sabia quem era Malco. Jesus sabia os seus projetos. Jesus sabia o seu sonho. Jesus sabia que a partir daquele momento, ele desabou os seus projetos, o seu sonho de receber a separação para, né, o sacerdote foi por algo abaixo. Jesus agora vai pegar e colar a sua orelha novamente. Jesus dando esperança, Jesus dando novamente uma palavra, dizer, os teus sonhos estão de pé. Jesus vai colar, curar a orelha, novamente os pedaços. A Bíblia diz que Jesus coloca o pedaço em cima de outro pedaço, cola ali, né, chamado de operações de maravilhas, é um milagre, não é verdade? Então Jesus estava novamente restaurando os seus projetos, que por alguns segundos antes estavam desfalecendo, naufragando. Então Jesus vai ressuscitar o seu coração, a sua esperança novamente, para que ele não desistisse. Então vejamos, olha, o próprio Cristo, ele estava ali e veio uma pessoa de encontro para o prender, né? O seu discípulo vai tentar defender, né? Chega a atingir verbalmente. Então Jesus, ele vai usar de solidariedade, vai revelar o seu amor, e Jesus vai renovar a esperança daquele que veio ao contrário da sua vida. Tá? Vejamos a lição que o próprio Cristo ele traz para a igreja. Tá? Há muitos cristãos que se dizem sim ser espirituais, ser Cristo, né, 100% em sua vida, mas se pisar no seu calo, já dobra o joelho e faz uma oração contrária. Se pisar no seu calo, irritar a sua vida, sai da frente que abre a boca e já começa a soltar palavras que vai envergonhar o Evangelho, tá? E vai envergonhar o próprio Cristo. Então Jesus aqui vai trazer uma lição para a igreja, tá? Louvado seja Deus. Então todas as pessoas que vieram de encontro à igreja, todas as pessoas determinadas, seja tamanho, cor, raça, linhagem, a igreja tem que abraçar, a igreja tem que amar, a igreja tem que acolher, a igreja tem que revelar a estas pessoas o amor de Cristo,
solidariedade que recebeu do próprio Cristo. Louvado seja Deus. Então aqui eu quero trazer também, né, outra mensagem que o próprio Cristo colocou em meu coração. Irmãos, Pedro, ele tentou defender o seu Senhor. Pedro, ele vai tentar defender o seu Cristo, o seu Mestre, o seu Messias. Tá? O que eu quero trazer para você, ouvinte da palavra de Deus, que o propósito da igreja levantada na terra é defender o seu Senhor, é defender o seu Cristo. Ah, irmão Leandro, mas de qual maneira? Por exemplo, você recebe um convite para ir em determinado lugar. Você vai analisar, Jesus está naquele lugar? Jesus será bem-vindo naquele lugar? Tá? Eu recebi um convite, eu posso ser bem-vindo, mas a minha crença, o meu cristianismo, o ambiente vai estar na concordância da revelação que eu vou passar do meu Cristo naquele lugar? Há muitas questões concernentes a estas. Por exemplo, tá? Há muitos de nós, quando eu falo nós, irmãos, eu não cito placa nem ministério, eu falo a igreja, o corpo que habita sobre a terra geral, o globo terra. Vai em determinadas situações, lugares, aonde o seu Cristo não pode ir. Olha para determinadas situações, passa os seus olhares e vê coisas que não é para ver, tá? A Bíblia diz que o seu olho for luz, será luz, tá? Vão em ambientes desagradáveis, onde não é em concordância o lugar de um cristão estar, tá? Não porque ele é melhor, não é disso. É porque se eu for no lugar e esse lugar não permitir eu pregar, não permitir eu falar de Jesus, tá? Somente músicas, somente aquilo que é totalmente contrário à minha vida, está negando o meu Cristo. Meu Cristo não é bem-vindo. Então eu vou ter que defender. Eu não posso ir em determinado lugar, ambiente. Tá? Pedro vai defender o seu mestre. Pedro vai defender o seu Cristo. Tá? É uma revelação dentro da palavra que o próprio Cristo dá este ensinamento para nós. Você tem defendido, tá? Eu não falo religião, porque Cristo, o Evangelho, não é religião. Você tem defendido a tua fé? Você tem se levantado e defendido a tua crença, o teu Senhor, o teu Mestre, o teu Pai, o teu Messias? Vou te dar exemplos. Você está dentro de um ônibus, dentro de um trem. Você vai ouvir questões, e nessas questões que você vai ouvir, muito mais dentro do ateísta, os ateus, que não crerem em Deus, eles vão começar a atacar o próprio Deus, a falar do próprio Deus. Você ali, que é servo de Deus, você tem que falar de Cristo. Você tem que defender o seu Cristo e falar quem é Jesus, tá? Mas eu acho isso, Jesus não é uma ferramenta para estar em mentes, para que seja, eu acho que Jesus é isso, eu acho que Jesus é isso, o caminho da salvação, no meu pensamento, é isso. Na verdade, né, Jesus, a salvação não depende de linhagens de pensamentos. A salvação, o próprio Senhor, o próprio Cristo, ele é uma revelação, ele é o seu reino implantado sobre a terra, para que todos aqueles, tá, que venham a ele vai dizer, olha, todos aqueles que venham a mim, eu, de maneira alguma, o lançarei fora. Ao contrário, todos aqueles que venham a mim, eu vos darei o poder de serem chamados filhos de Deus. Tá? E é nessas questões, tá, que eu quero falar aqui de Pedro defendendo o seu Senhor. Tá? Pedro se deparou em um ambiente
com uma situação, tá, que iriam atacar o seu senhor, o seu mestre. Então ele levanta a sua espada para defender. Hoje, sabe qual é a espada? A espada da igreja é a palavra. A espada da igreja é a palavra de Deus, é a espada do crente. A Bíblia, ela não é somente para andar debaixo de um braço ou pega pela mão. Tá? De que adianta nós andarmos com a Bíblia e não termos ela dentro do nosso coração? O que adianta nós somente abrir as nossas Bíblias dentro, tá, das reuniões nas nossas igrejas? A Bíblia tem que ser meditada, esquadrinhada, estudada, meditada. Tá? Temos que afiar essa espada, que é a palavra de Deus, alimentar a nossa vida, o nosso espírito. Tá? E estar preparado. Ah, irmão, mas no momento ao qual Deus eu irei tomar para falar de Jesus, há um momento onde, dentro de um ônibus, dentro de um trem, de um metrô, em uma rua, tá? Eu vou falar de Jesus, eu não vou lembrar o versículo, somente leia a palavra, medite na palavra, estude a palavra, esquadrine a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia, o próprio Jesus, ele vai dizer, olha, vocês não vos preocupeis com o que vocês haveis de falar, porque o Espírito Santo, ele vos fará lembrar do que vocês já leram, já meditaram, já estudaram, e ele falará pelas vossas bocas. Tá? Então seja uma bênção, afie essa espada que é a palavra de Deus da tua vida. Tá? É melhor você andar com ela no teu coração, na tua mente, de que você andar com ela no físico, na tua mão, debaixo do teu braço, e não conhecer ela por dentro. Louvado seja Deus. Você sabia disso? Que a própria palavra de Deus, ela vai dizer que haverá um dia onde todos os joelhos irão se dobrar, que é o dia do julgamento final. Sabe quem vai julgar? Não só a igreja, mas todos os habitantes da terra, os vivos e os mortos. Sabe quem vai julgar? É a palavra, é a Bíblia. Essa Bíblia que nós carregamos, essa Bíblia que muitas das vezes nós desprezamos, ela irá nos julgar no dia do juízo final. Então medite nela. Porque, irmão Leandro, você está falando tanto acerca da espada do Espírito, a qual é a palavra de Deus. A Bíblia vai dizer que a palavra de Deus ela é proveitosa, agradável, tá? Em todas as situações. Porque há muitos cristãos que não leem Bíblia, não meditam na Bíblia, mas pedem, Deus, venha me usar, o Senhor me usa, tá? E, na verdade, o Senhor está na dispensação para te usar com glória, poder, autoridade, unção, ousadia, virtude. E se você não meditar, como que Ele vai te usar se você não faz a tua parte? Deus está prontificado para fazer a dele. Você tem que estar prontificado para fazer a sua parte. Tá? Louvado seja Deus. Você, pastor, a palavra pastor significa pasto, alimento. Você tem que buscar conhecimento, novos de conhecimento para passar na tua igreja, para passar para as ovelhas que Deus confiou em entregar a você. Tá? Só arroz e feijão todo dia, um dia a ovelha abusa. Algo novo, algo que vai trazer renovação. Porque o Senhor está falando pela misericórdia através da minha vida com você, pastor, pregador. Porque muitas das vezes você pode, sim, estar num momento de acomodismo, tá? Pregando sempre a mesma coisa. Nos momentos de ensinamentos, de doutrinas, traga algo novo para
a igreja do Senhor Jesus. Porque se você não levar, as ovelhas vão ficar sedentas, vão ficar com fome espiritual. E possa ser que sim, vão procurar pastos em outros lugares. E possa ser que já estão procurando e você está essa ovelha rebelde, se afastou, saiu para outro ministério. Por quê? Porque você não cuidou. E você irá prestar conta com Deus por causa disso. Louvado seja Deus. Tá? Então medite nisso. Busque a Deus nessas áreas. Tá? A Bíblia diz que o crente cheio de Deus não é pulando, rodando. O maior símbolo que a Bíblia, a maior revelação que a Bíblia dá do crente cheio de Deus é aquele que busca, aquele que está cheio de palavra, para liberar revelações da palavra, para transmitir. Tá? O poder de Deus não é em emoção, não é em gesto, como o próprio diz, o poder de Deus tá? Não é comida, não é bebida, o poder de Deus é palavra, é revelação do céu para os corações, para as mentes. Louvado seja Deus. Então, se Deus te confiou esse ministério do pastorado, Deus te deu o dom da palavra, esforça-te, tem bom ânimo, eu serei contigo, diz o Senhor, como ele falou para Josué. Louvado seja Deus. Tá? Porque Deus é poderoso sim para realizar, né, os teus sonhos, e ainda sonhos que você ainda nem faz noção do que Deus pode fazer pelo ministério que ele entregou a você. Tá? Vamos retornar novamente para Malco. Então, Malco, Deus vai ressuscitar os seus sonhos, os seus projetos. Deus vai curar, né, o pedaço da sua orelha novamente, dando restauração, dando esperança. Tá? Há pessoas que têm perdido as suas esperanças. Há pessoas que sonharam tão alto, tá? E por sonhar tão alto foram questionadas. Foram um Pedro apareceu no seu caminho, te colocou em palavras para baixo, olha, isso não é possível. Tá? Palavras negativas. E você parou de sonhar, parou de projetar. Pessoas que outrora era uma bênção na presença de Deus, e outrora já relaxou-se, acomodou-se. Sabe o que Jesus diz? Desperta-te entre os mortos e resplandece, diz a palavra do Cristo. Tá? Pessoas que sonhavam tanto no ministério da palavra, como no ministério de dons espirituais, dom do louvor, e hoje os seus sonhos você não faz menção. Tá? Outros que era solteiro, projetava tanto, tá? Casou-se, tem uma sua família e já não liga mais. Ei, a tua família é uma bênção diante de Deus para a tua vida. Ela não é o problema, não é o impedimento para tu buscar, para tu te aprofundar em Deus. Tá? Então, aproveite esse tempo que Deus dá para você. Ah, irmão, mas a minha vida é tão corrida. Tenho que cuidar da minha família. Tenho que ir para a igreja. Tenho que trabalhar. Não tenho tempo nem de ir uma vigília, de subir aos montes. Tá? Então, pega esse tempo que você tem, tá? De sentar no sofá, ligar a tua televisão, assistir um jogo, assistir um filme, uma série. Esse tempo aí possa ser que você esteja desperdiçando para te aprofundar em Deus. Aproveite. Você sabia que o dia a qual temos para trabalhar
esse dia ele tem que ser dado o dízimo dessas horas para o Senhor? Você tem dizimado as horas do teu dia para Deus? Há muitas perguntas que nós temos que refletir e analisarmos. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Ele quer te renovar, ele quer cumprir as promessas. Muitas das vezes, irmãos, nós ficamos parados, Jesus nos faz promessa, paramos, esperamos Jesus cumprir. Mas como ele vai cumprir? Mas precisamos sim, tá? Caminhar. Precisamos sim dar passos para que o mais rápido as promessas aconteçam. Porque senão vai passar anos, tempos e tempos. E aí, por causa de nós mesmos relaxarmos, vamos começar a duvidar das profecias. Vamos começar a murmurar daquilo que Deus usou um servo, uma serva dele para falar conosco, onde entraremos em contradição e pecamos contra o Senhor nosso Deus. Louvado seja Deus. Você que está ouvindo esta palavra neste momento, Jesus está dizendo para você, dentro desta palavra, aquilo que ele te prometeu, ele quer cumprir. Ele irá cumprir esse sonho que você tem, que ninguém pode fazer. Esse sonho que você tem dentro de você, seja para você, para a tua família. Não sei, você sabe. Deus está dizendo para você, ele é Deus de restauração. Ele está animando você, como ele colocando a orelha, colando a orelha de Malco, restaurando, dando uma palavra de ânimo para Malco. Esta palavra é liberada para você aí. Então não desista, não pare, prossiga, persevere. Um vento soprou no meio da tua casa, da tua família, e você desistiu. Ou você pensa em parar, em desistir de tudo. É com você que Jesus está falando por intermédio desta palavra. Tá? Coloque em prática novamente. Volte a sonhar, a alimentar aquilo que você tem para com Deus. Louvado seja Deus. Tá? Então, irmãos, a Bíblia diz que ele se esforçou tanto. Por um minuto o seu sonho se frustra, porque Pedro arranca a sua orelha com uma espada. Deus traz esperança novamente. Falei também acerca de Pedro defendendo o seu mestre. Você é um defensor da palavra, é um defensor do evangelho, do seu Senhor, do seu mestre. Tá? E muitas das vezes você tem ficado calado. Muitas das vezes o Senhor já liberou uma palavra sobre a tua vida. Está na tua garganta a palavra, mas você se prende a uma vergonha, a uma timidez e não deixa Deus te usar. Seja um canal de bênçãos, mas ainda no reino dos céus. Seja cada dia mais uma bênção para Deus, nas mãos de Deus, para vidas, para famílias, para almas, de todas as idades, em nome do Senhor Jesus Cristo. Tá? Vou terminando aqui este vídeo. Esta palavra que Deus tinha colocado em meu coração, que você possa aplicá-la na tua vida, e você que tem aplicado esta palavra na tua vida, você possa aplicá-la e ministrar ela, seja na igreja, seja onde Deus te enviar. Mas aplique esta palavra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Tá? Você louva a Deus por vocês, irmãos e irmãs que têm se inscrevido neste canal.
Você que tem apertado o joinha lá, o sininho, para receber novos vídeos, novos ensinos, novas ministrações, que Deus possa estar te abençoando e te usando para compartilhar com outros irmãos em Cristo, católicos, membros, familiares, amigos. Seja uma bênção também. Pela misericórdia, a graça e o poder de Deus, estou aqui à dispensação para que Deus me use para te abençoar na plenitude da sua palavra. E que Deus possa usar você, ouvinte, como uma bênção, como um evangelista, e enviar para outras pessoas esta palavra, para a glória e o louvor de Deus, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Eu sou o teu irmão em Cristo, Leandro, tá? O nome desse canal é Leandro Oliveira Teologia. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.